Mateus capítulo 13, nós vamos meditar a partir do versículo 24, vamos ler até o 30, e depois nós vamos dar um salto e vamos ler do verso 36 ao 43. Começando pelo versículo 24, e eu vou ler aqui com vocês na Nova Versão Internacional Original. Que encontraram, digam amém. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então, direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois, juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Verso 36, quando Jesus vai dar a explicação. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Vamos orar mais uma vez? Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra que vem a nós nesta noite. Obrigado, meu Deus, porque certamente o Senhor quer nos mostrar o avanço do Teu reino. Que nós possamos, lendo esta palavra, como de fato lemos como igreja nesta semana, e meditando nela um pouco mais nesta noite, compreender o propósito do Senhor em comunicar estas verdades aos seus discípulos e à tua igreja ao longo dos séculos. Que possamos compreender a tua mensagem, o teu evangelho, e que por tua graça possamos reagir a ele, aplicando-o nas nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, então, olhando para esse texto de Mateus, os que estão fazendo a leitura comunitária se lembram que nós fizemos a leitura na sexta-feira. Então, eu quero crer que a maioria de vocês já leu e já meditou pelo menos um pouquinho nesse texto ao longo dessa semana, especificamente na sexta-feira. E o que é que esse texto vai nos dizer? Na minha compreensão, que o reino de Deus, ele avança. Que ele está avançando. Vocês perceberam aí que na sequência de Mateus, o Senhor Jesus Cristo, ele contou várias parábolas para apresentar, descrever, instruir os seus discípulos acerca do reino de Deus, acerca do reino do céu. Vocês perceberam isso? Então, ele usou de várias parábolas com o mesmo objetivo, explicar
sobre o reino de Deus. Eu creio que o reino de Deus, ou o reino dos céus, era interesse dos discípulos e é interesse nosso. É por isso que nós precisamos estar abertos para tentar compreender o que a palavra de Deus quer nos dizer. Na parábola do semeador, nós aprendemos que a palavra de Deus, ela é sempre boa. A palavra de Deus não tem defeito. Ela é perfeita. Ela é sempre apropriada. Mas os corações humanos reagem a essa palavra boa e perfeita de maneiras diferentes. Na parábola do grão de mostarda e do fermento, nós aprendemos que o reino de Deus, ele muitas vezes vem gentil, ele vem muitas vezes singelo, ele vem muitas vezes quase que invisivelmente, mas ele está fadado por uma determinação, por um decreto divino a se tornar algo grande, algo poderoso na vida dos crentes e no mundo, como nós conhecemos, especialmente no mundo por vir. E por fim, na parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor, nós aprendemos que o reino de Deus, que nos é apresentado em Jesus Cristo e pelo seu Evangelho, ele é algo tão maravilhoso, é algo tão incrível, que por isso mesmo, ele é digno de nós sacrificarmos qualquer coisa nessa vida, por causa dele. Qualquer coisa que você e eu viemos a sacrificarmos pelo Senhor, pelo seu reino, vale a pena. O reino de Deus é digno deste sacrifício. Amém? Quem quer fazer parte do reino de Deus, quem quer seguir nesse caminho glorioso, nesse caminho santo, certamente, muitas vezes ao longo da sua vida, vai pagar um preço. Vai se sacrificar muitas vezes, mas ao final, todos nós descobriremos que valeu a pena. Agora, na parábola do joio, que nós estamos meditando especificamente nessa noite, nós percebemos aqui que o reino de Deus, apresentado pelo Senhor Jesus Cristo, como o tema dessa mensagem nos diz, ele é um reino que avança. Mas é claro que, infelizmente, Jesus vai nos dizer aqui que existe uma espécie de anti-reino em operação. Uma reação contrária ao reino de Deus, ela também está em andamento. E nessa parábola do joio, que ela está de maneira singular, descrita no Evangelho de Mateus, nós não a vemos replicada nos outros evangelhos, nós vemos aqui os elementos necessários na proclamação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E se você quer saber quais são os elementos necessários, preste atenção nisso, não é? Primeiro, que Deus na criação, como nós lemos em Gênesis, fez tudo bom. Tudo que Deus fez na sua criação foi bom, foi perfeito. Mas que o maligno atuou no mundo e cooperou, concorreu para que a queda do homem acontecesse e se tornasse uma realidade devastadora, com consequências terríveis, com consequências nefastas, que até hoje nós temos que conviver com essas consequências. Mas vai ficar claro aqui também, nessa parábola do joio, que apesar de tudo, o Senhor Deus, na sua misericórdia, na sua graça, no seu grande amor, eu digo que é grande e é quase que incompreensível, porque quando você para meditar no amor de Deus por nós, muitas vezes, inevitavelmente, você é levado às lágrimas. Porque Ele é muito grande, porque Ele é maravilhoso. Então, esse Deus amoroso, Ele trabalhou e continua trabalhando para redimir e para preservar os seus filhos, mesmo que aqui neste mundo eles sofram com as forças do anti-reino. Mesmo que aqui nesse mundo eles sofram e eventualmente padeçam muitas adversidades aqui e ali ao longo
de suas jornadas. E finalmente, nessa mesma parábola, nós temos um detalhamento da obra da consumação. Quando Deus vai completar a sua obra, quando Ele vai julgar o maligno, de uma vez por todas, quando Ele também vai julgar os ímpios de uma vez por todas. Amém? Portanto, eu queria que nós, nessa palavra introdutória, considerássemos aqui que, apesar de tudo, de qualquer coisa, o reino de Deus ele está seguindo adiante. Ele vai avançando. Mas você pode perguntar, se o reino de Deus está avançando, o que está acontecendo hoje em dia? Por que nós não vemos, esse avanço de uma maneira muito nítida? Porque quando Jesus nos apresenta o reino aqui, ele parece, essa apresentação que ele faz, parece-nos ser confrontada pela realidade com a qual nós temos que conviver. Porque o mal ainda é uma realidade. As pessoas ainda estão adoecendo, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão sendo tratadas injustamente. Pessoas que um dia professaram a sua fé em Jesus Cristo apostatam da fé, de uma hora para outra, pelo menos para quem é outsider, para quem está vendo, mas coisas estavam acontecendo ali dentro delas e que nós não estávamos sabendo, e de repente aquela pessoa, aquele homem abençoado, aquela mulher abençoada, abandona a fé, dá as costas para Deus. O mal ainda é uma realidade nesse nosso mundo, e nós temos que lidar com ele todos os dias da nossa vida. Por decreto divino. Deus decretou que você e eu, nós, a igreja, temos que conviver com essa realidade. E nessa parábola, Jesus vai nos apresentar um lugar que ele chama de campo. E a gente entende que é uma lavoura, E esse campo representa o mundo. E ele também vai nos apresentar dois semeadores. Um semeia a boa semente, e ele é a representação do Filho do Homem, do Senhor Jesus Cristo, e o outro semeia o joio, uma erva daninha, uma praga, uma semente má. Esse semeador é a representação, segundo o próprio Jesus, do maligno. Jesus, ele semeia no campo do mundo, nós podemos dizer, os filhos do reino, enquanto que o maligno, ele está ali induzindo as pessoas ao mal, ao erro, levando as pessoas a trilharem um caminho adverso àquele caminho que o Senhor Deus apontou, portanto um caminho maligno, um caminho das trevas. Mas para completar esse cenário, o Senhor Jesus Cristo nos fala de um evento muito importante. Importante, inclusive, na vida dos agricultores. Quem aqui é agricultor, alguns irmãos têm terras e trabalham com produção agrícola, sabem disso. Que evento importante é esse? A colheita. A colheita que virá. Então, não obstante, irmãos, seja muito difícil para nós reconhecermos todos os dias das nossas vidas a maldade que ainda existe no mundo ao nosso redor, há esperança quando nessa parábola Jesus anuncia a colheita. Glória a Deus! Quando Jesus menciona a colheita, essa é uma palavra de esperança que ele está trazendo aqui. Porque essa colheita é uma representação, nessa parábola, do fim desta era. Da era como nós conhecemos, do mundo como nós conhecemos. Portanto, nós temos uma esperança e nós devemos entender que o mal habita no mundo por causa dessa realidade descrita por Jesus aqui na parábola do joio. Amém? Então você já pode entender por que é que as coisas estão no pé em que estão no mundo em que nós vivemos. Agora, o reino de Deus, ele está avançando, mas Jesus também vai nos dizer que o maligno, ele age. E como é que o maligno age? Ele age nas trevas. Jesus vai nos dizer aqui que, apesar da singeleza,
até eu diria da fragilidade com que o reino de Deus ele se apresenta, ele vai avançando. Mas a palavra dele, inclusive essa palavra que nós estamos meditando nessa noite, ela vem até nós para lançar luz e nos fazer entender coisas que de outra forma nós jamais entenderíamos. As coisas que nós estamos discutindo aqui, se Deus não tivesse emitido a sua palavra, nós jamais as compreenderíamos. Nós teríamos entre nós e a verdade final, a verdade espiritual, uma parede de concreto muito grossa e não conseguiríamos ver o que está do outro lado. Então, enquanto o agricultor planta a boa semente de dia, versículo 24, confira aí na sua Bíblia. Quando todos dormiam, diz o versículo 25, o que aconteceu? Veio o seu inimigo, confira aí na sua Bíblia, e semeou o joio no meio do trigo e ele se foi. Ele veio de noite, de madrugada, estava tudo escuro, foi lá com seu saco de ervas daninhas, semeou as suas ervas daninhas e foi embora antes do raiar do dia. A gente deduz isso. E com isso, nós entendemos claramente que o maligno, ele age nas trevas. Quando as pessoas estão desapercebidas, ou quando as pessoas estão nos apropriando, não é, do sentido da parábola, adormecidas. Então o diabo vem, o maligno vem, o inimigo vem para atuar. Mas onde ele vai atuar? Nós sabemos que num espectro mais amplo, esse inimigo, ele vem para atuar no mundo. Mas nós podemos inferir aqui, baseados no contexto bíblico, que Satanás, ele vem para atuar onde os filhos do reino, os servos de Deus, estão bem plantados e acomodados por Deus, ou seja, na igreja. Onde os servos de Deus estão plantados e acomodados, o maligno, ele vem para tentar lançar ali as suas sementes de ervas daninhas. Irmãos, o diabo, como muitos malfeitores, ele age na calada da noite. Ele age quando os crentes estão distraídos. E como muitas vezes nós, que somos igreja evangélica aqui no Brasil, lamentavelmente, temos sido tentados e muitas vezes temos caído nessa tentação de imitar o mundo, nós acabamos nos nossos arraiais produzindo muitas distrações que são estranhas à palavra de Deus. Não é verdade? Muitas vezes o que você vê em alguns lugares que deveriam ser consagrados somente para o culto a Deus, são distrações sofisticadas que nada tem a ver com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E essas distrações vão produzir o seu resultado. E qual é o resultado das distrações? Pessoas distraídas. Pessoas que não têm o foco, a atenção naquilo que é mais importante. Satanás, irmãos, ele pratica o que nós poderíamos chamar de bioterrorismo. Isso vem sendo praticado ao longo dos séculos, e grandes potências às vezes se levantam para praticar bioterrorismo contra os seus adversários comerciais, ou adversários econômicos, ou adversários bélicos. Por quê? Porque ele quer comprometer a plantação de Deus. Satanás deseja que o trigo seja desqualificado pelo joio, seja pelo roubo dos nutrientes na terra, e os irmãos que são engenheiros agrônomos vão confirmar o que eu estou colocando aqui, seja pelas generalizações que outras pessoas poderiam fazer a respeito da igreja, a nosso respeito. Vocês vejam que os filhos do maligno, eles têm as mesmas características século após século. Eles insidiosamente atuam para desviar o povo santo do seu propósito maior. E eu repito, através das distrações.
através das falácias, através das falsas doutrinas. Eles agem muitas vezes para drenar a energia espiritual de uma pessoa, porque uma vez que uma pessoa vá para uma igreja e tem uma experiência apenas emocional, que não é de natureza emocional, drena a possibilidade daquela pessoa crescer no Senhor ainda mais. Os filhos do maligno, liderados pelo seu mestre, eles agem com essa perspicácia. Por outro lado, o joio, os filhos do maligno, eles não podem trair a sua própria natureza. Eles são fiéis às naturezas que eles possuem e logo eles laboram para comprometer o testemunho da igreja no mundo. Se tem uma coisa, irmãos, que nós precisamos pedir a Deus graça, enquanto estamos vivendo aqui nesse mundo, nesse planeta Terra, Senhor, me ajuda a dar um bom testemunho de Cristo Jesus. Nós não vivemos só para nós mesmos, não é só para cumprir obrigações profissionais, para ganhar dinheiro e quem sabe ficar rico, não é para ser bem-sucedido academicamente, intelectualmente. Esse não é o propósito da nossa vida. Nós estamos aqui porque o Senhor Jesus Cristo deseja que o seu povo, que a sua amada igreja, sejam testemunhas dele enquanto aqui estão. Agora, quando o testemunho da igreja é comprometido, muitas vezes por uma obra sutil dos filhos do maligno, que às vezes estão ali no meio do povo de Deus, as pessoas tendem a generalizar. Eu vou dar aqui alguns exemplos de generalizações. Por exemplo, as pessoas podem dizer assim, todo crente é falso. Quem conviveu com um crente mentiroso, que tolera mentirinha, diz assim, todo crente, né, é mentiroso. Todo pastor é ladrão. Você já viu algum charlatão? Já viu na mídia? Já conviveu com algum? Vamos fazer esse tipo de generalização. Olhando nós para aquele grupo de pessoas, ou para aquele indivíduo, para aquele homem, para aquela mulher, eu não vejo diferença nenhuma entre o joio e o trigo. São todos iguais. Todos iguais, são todos a mesma coisa. Irmãos, estas generalizações, elas são fruto da obra do maligno. São resultado da obra do maligno, instrumentalizando-se dos seus filhos, que operam muitas vezes, eu repito, nos arraiais do povo de Deus. E assim eles vão comprometendo a vida do povo de Deus. Eu mesmo, na minha família, quando vim a Cristo, tive que lidar com isso, porque minha mãe dizia, né, que ela tinha uma dificuldade enorme de receber de pessoas que se diziam evangélicas. Eu senti uma vergonha muito grande, porque minha mãe já tinha convivido com maus testemunhos, e eu dizia, mãe, eu sou crente, eu honro meus compromissos. Eu peço a Deus, irmãos, que Deus nos dê a graça de oferecer a esse mundo caído bom testemunho de Cristo Jesus. Amém? Isso é responsabilidade sua. É responsabilidade minha e de todo o povo de Deus. Agora, outra pergunta que nós podemos fazer é, de que forma o inimigo atua? A gente pode dizer que o inimigo é um ser, é uma criatura, ele e os seus súditos, que atua aproveitando todas as oportunidades disponíveis. E quando ele percebe que o povo de Deus está distraído, está olhando para outras coisas, está encantado com outras coisas, ele então age. Ele age como cupim. Ele vai minando a estrutura espiritual daquela pessoa, até que ele dá o golpe final. E quebra aquela viga. E destrói a vida daquela pessoa. Irmãos, é por essa razão, por sabermos que o inimigo não dorme em serviço, que o inimigo está tentando aproveitar todas as oportunidades para agir e investir contra as nossas vidas, e investir contra a igreja, que nós devemos ser sóbrios e vigilantes. Que nós devemos vigiar e orar. Quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário. Olha, Deus pode derramar sobre o seu coração um espírito, um senso de urgência,
em determinados dias em que você vai orar o dia inteiro, fazendo o seu trabalho, fazendo as suas atividades e concomitantemente clamando a misericórdia de Deus. Isso pode acontecer. Pelo menos eu já vivi isso. E de vez em quando vivo isso. E isso está muito relacionado a vocês. Está relacionado à obra de Deus, às pessoas que estão congregando aqui nessa igreja. Portanto, nós precisamos ser sóbrios e vigilantes, porque o nosso adversário, aquele que semeou e semeia o joio, ele pode a qualquer momento vir sutilmente e lançar as suas sementes para comprometer toda a plantação, para comprometer aquele plano bonito que Deus arquitetou para a sua vida, que Ele planejou para a sua vida. Vamos pedir a Deus mais sobriedade e mais vigilância e um discernimento maior. Amém? Agora, irmãos, esse reino que avança, diz o Senhor Jesus Cristo nessa parábola do joio, ele vai ser revelado em sua glória. Tem um momento, disse Jesus na parábola, em que o joio e o trigo, eles vão se manifestar. Tem um momento em que as semelhanças entre uma coisa e outra vão ser superadas, vão ser ultrapassadas. Veja o versículo 26, olha aí na sua Bíblia. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu, diz a Nova Versão Internacional. Quer dizer, o trigo apareceu ali, e o joio também despontou. Tem uma hora, irmãos, em que Deus age, e tudo vai ficar muito, muito nítido. A beleza do trigo vai ficar nítida e evidente, com todo o seu esplendor. E a inutilidade do joio também, em um determinado momento, ela vai ficar evidente. Vai ficar nítida para todo mundo ver. Com tudo isso, nós precisamos entender, isso deve consolar o nosso coração. Deus vai fazer com que todas as coisas venham à tona no momento certo. Glória a Deus! Isso é motivo de alegria para mim. Eu espero que seja para vocês também. Ninguém deve pensar que vai conseguir manter alguma coisa na sua vida, na sua família, nos seus negócios, encoberto por muito tempo, para sempre. Nada disso. As coisas vão aparecer. E a natureza do joio, ela só fica evidente depois de um tempo. Eu sei que nós vivemos num momento da história da humanidade que as pessoas não querem esperar tempo nenhum. Mas a verdade é que a Bíblia está nos dizendo aqui, é que é preciso esperar um tempo para que as coisas fiquem claras, para que as coisas fiquem evidentes. Antes do joio aparecer, na linguagem de Jesus, como é que ele estava? Escondido, encapsulado, oculto, ali no meio do trigo. E eu gostaria de dizer que ninguém de nós, nem eu, nem ninguém aqui em nossa igreja, em nenhuma igreja do mundo, tem o poder absoluto para discernir quem é quem, enquanto esse tempo está passando. Nós podemos fazer, como nós meditamos no final de semana passada, fazer o que Jesus disse, olha, observem o fruto. Observem o fruto das pessoas. Mas em grande medida, muitas vezes nós não conseguimos discernir plena e finalmente quem é do Senhor e quem não é. E é por essa razão que o povo de Deus deve caminhar pela fé. Nós não caminhamos pela vista, nós caminhamos pela fé, crendo que Deus vai agir no momento certo, na hora certa. Amém? Na parábola surgem aqui dúvidas quanto ao que aconteceu ali na lavoura, não é? E os servos do agricultor sabiam, com certeza, vocês podem conferir na Bíblia de vocês, que ele havia lançado na terra a boa semente. Então eles não estavam entendendo o que tinha acontecido. Como é que o Senhor, né, que lançou a boa semente, né, como é que nós podemos ter algo como o que nós estamos vendo aqui? O que havia acontecido? De onde é que veio o joio? Versículo 27. Eu sei que muitas vezes, ao longo da nossa jornada cristã, ao longo da nossa caminhada, nós ficamos perplexos com
com as coisas que acontecem nesse mundo. Às vezes coisas tristes que acontecem até mesmo com cristãos que são fiéis. Nós ficamos perguntando, o que aconteceu? Por que é que isso aconteceu? Por que é que essas coisas acontecem, eu repito, concomitantemente ao avanço do reino de Deus? E Jesus nos diz aqui que isso aconteceu e continua acontecendo por obra do maligno. Porque o mundo em que nós vivemos, ou melhor, no mundo em que nós vivemos, o diabo tem autoridade. Ele tem, segundo a Bíblia, um certo poder. E ele segue atuando. E ele é o plantador mor de joio. Jesus disse no versículo 28, um inimigo fez isso. E ele vai esclarecer lá no versículo 39, que o inimigo é o diabo. Ele vai deixar claro. Nós precisamos entender que o diabo continua atuando, ele continua fazendo esse mesmíssimo serviço. A palavra de Deus não nos deixa caminhar em trevas quanto à realidade final das coisas. E nós precisamos entender isso. E parece-nos que os servos desse agricultor, nessa parábola, estavam alarmados. Mas como é que estava o dono da roça? Tranquilo. Vocês prestaram atenção nisso? Os servos pareceram se alarmar em um determinado momento, mas o dono da roça, o dono da plantação, estava calmo, sereno e tranquilo, como diz o Logos, né? Ele estava assim, bem tranquilo e confiante. E os empregados deles foram muito rápidos. Eles disseram, versículo 28, o senhor quer que tiremos o joio? Seria um trabalho hérculeo. Sair no meio da lavoura, arrancando as ervas daninhas. Nós sabemos, irmãos, que o joio são os filhos do maligno que estão no mundo e eles estão presentes, infelizmente, até mesmo dentro da igreja. Isso te surpreende? Saber que dentro de todas as igrejas de Deus há joio? Pois é isso que o Senhor Jesus Cristo disse. E a ordem do fazendeiro, ela é surpreendente. Veja aí do verso 29 e o 30. Respondendo aos seus empregados, não é para tirar. Porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Vejam o carinho e o cuidado que esse agricultor tinha com o seu trigo. Ele não queria que nenhum pé de trigo fosse danificado. Ele não queria que nenhum se perdesse naquele momento. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser. Depois, juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Numa colheita, seja ela manual, como era o caso nos tempos antigos, e hoje ela é mecanizada, a chance de danificar o fruto com a erva daninha era, e ainda é muito grande. Mas olhando para o contexto da época, Jesus ele foi realista. Jesus ele não generalizou como nós muitas vezes fazemos. Ele estava ali muito atento ao seu trigal, digamos assim. Aqueles que ele amava, aqueles que ele ama. Mesmo que você esteja trabalhando num lugar com gente ímpia, com gente perversa, com gente que faz tudo errado, você fica perguntando, meu Deus, por que o Senhor me mantém aqui? Deus está cuidando de você nesse mesmo ambiente. Apesar de todas essas adversidades, pode ter certeza de que Ele está cuidando, de que Ele está olhando para você. E Ele vai cuidar até o fim. Até o dia do seu último suspiro. Nós precisamos entender, baseados nessa palavra, que não é tarefa sua, minha, nossa, arrancarmos, removermos o joio. Quem é que vai fazer isso um dia? Segunda parábola, os anjos. Os anjos vão fazer isso um dia. Nós não podemos fazer o que foi feito na idade das trevas, sair por aí fazendo uma cruzada. Eu, por exemplo, oro pelo Brasil constantemente, como nós oramos aqui na igreja, mas individualmente eu oro pelo Brasil.
Mas eu não tenho condições de fazer com que todo o Brasil se dobre de joelho diante de Jesus. E eu sei que provavelmente isso não vai acontecer. Eu não posso sair por aí forçando todas as pessoas que são pecadores, que vivem uma vida de pecado, a se voltar para Jesus, a amar Jesus com toda a sua força, com todo o seu coração. Esse não é o meu papel, nem é o seu, nem é o nosso. Nós não temos essa atribuição. Nós não podemos forçar ninguém a se converter, a voltar para Jesus. Por outro lado, eu penso que nós podemos orar com lágrimas por aqueles que estão perdidos. Nós podemos orar e dizer: Senhor, tenha misericórdia desse jovem, desse homem, dessa mulher, desse idoso. Logo, logo ele vai colocar o pé na sepultura, e aí, meu Deus, tenha misericórdia dele, tenha misericórdia dela, intervenha. Isso, você e eu, nós podemos clamar a Deus e pedir a Deus que na sua soberania haja e tenha misericórdia das almas. Amém? Isso você pode fazer, eu posso fazer. Queridos, com isso, o que eu quero dizer a vocês aqui é que o Senhor Deus decidiu manter os seus filhos amados, dentre os quais vocês fazem parte, convivendo com os filhos do maligno até o fim. Não queira que a sua vida seja só convivendo com o povo santo, com o povo amado, porque isso não é realidade para você nem para mim. Nós estamos fadados, enquanto estivermos nesse mundo, a convivermos com os ímpios, com os perversos, com aqueles que negam a Deus. E por mais difícil que isso te pareça, isso é para o seu bem. Por mais que nós não compreendamos a complexidade do que Jesus nos ensinou aqui, isso é para o nosso bem, que Ele permite que pessoas assim convivam conosco ao nosso lado. Disse Jesus que o joio, ele um dia vai ser removido do mundo para o fogo, e o trigo vai ser removido para que lugar, gente? Para o celeiro celestial. O trigo, que é uma representação do povo santo, vai ser recolhido para estar com Ele na glória, e nós podemos glorificar a Deus com isso. Então a gente tem aqui a doutrina da graça comum de um lado, porque nós vemos a misericórdia de Deus estendida sobre milhões de ímpios, que continuam vivendo uma vida de impiedade, de perversidade, e Deus continua dando a chance a essas pessoas de se arrependerem, porque estão convivendo lado a lado com os crentes. E ao mesmo tempo Deus está usando essas pessoas para abençoar os próprios crentes, de formas que a gente não consegue alcançar. De outro lado, nós vemos o cuidado do Senhor com seus amados, usando essas pessoas para preservá-los muito além da nossa compreensão. Então, nas palavras de Jesus, olhe aí na sua Bíblia, no versículo 42, os santos anjos, eles vão juntar, é a expressão bíblica na NVI, os eleitos nos céus. E eles também vão juntar em feixes o joio, os que praticam o mal, para lançá-los na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, na consumação, o Filho do Homem vai enviar os seus anjos, os seus santos anjos, para tirar do seu reino tudo aquilo, diz o texto, que fez e que faz com que os servos de Deus caiam em pecado. É isso mesmo que vocês acabaram de ouvir, porque é isso que está registrado aqui na Escritura. É como nós lemos na Nova Versão Transformadora: os anjos vão remover do reino de Deus tudo o que produz pecado. Isso vai ser obra de Deus através dos anjos. Não me perguntem exatamente como isso vai ser feito, porque, de fato, a Bíblia não nos revela os detalhes disso, mas ela nos diz que assim será. Será dessa forma que um dia Deus vai agir. Eu gostaria de concluir essa mensagem com 3 aplicações para nós, e nós vamos orar e encerrar. Amém? Em primeiro lugar, existem 2 destinos muito claros aqui. Eu proponho a todos vocês que reflitam nessa noite, em nome de Jesus, sobre o seu destino. Porque a Bíblia nos diz
que o joio, ou os que praticam o mal, estão destinados a arder no inferno, numa fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Mas o trigo, numa representação clara dos justos, daqueles que foram justificados pela fé em Jesus Cristo, eles vão brilhar como o sol no reino de Deus. Eles vão brilhar. Então, você precisa pensar muito qual é o caminho que você está trilhando, para você fazer uma dedução do seu destino, sobre a luz desta palavra de Deus. E quem sabe, fazer alguns ajustes importantes na sua própria vida. Em segundo lugar, ouça a palavra de Deus de todo o seu coração. Vocês notaram que no final aqui desse texto, Jesus concluiu a parábola, olha aí na sua Bíblia, com um solene, aquele que tem ouvidos, ouça, não é? Então, eu penso que Jesus estava querendo dizer assim, gente, não deixa essa palavra entrar aqui, sair do outro lado. Ouça com o coração. Pense nisso mais detidamente. Seja guiado por esta palavra de Deus e permita que ela normatize a sua vida, dirija a sua vida, oriente você nas decisões que você tem que tomar. E por fim, em último lugar, eu quero repetir o que eu já disse aqui. Você e eu não temos poder para arrancar o joio. Seja ele quem for na sua opinião. Você pode olhar para alguém e falar assim, essa pessoa não é crente, nunca foi. Talvez você tenha razão, porque você está olhando o fruto da vida dela, e você não vê um fruto coerente. Mas eu e você não temos poder para arrancar, Deus não nos designou para isso. Agora, nós temos a responsabilidade de olhar para o nosso próprio coração e verificar o que está acontecendo ali dentro e refletir em quem nós realmente somos. E eu quero pedir a vocês que sejam como Jesus, realistas. Pense se você tem vivido uma vida como joio. Quem sabe hoje, ouvindo essa palavra de Jesus, essa palavra do Evangelho eterno do Senhor, você vai acolhê-la e humildemente dizer para Deus assim, Senhor, eu tenho vivido como um filho do maligno. Até aqui, nesse mundo, eu vivi como joio. Mas eu posso te pedir uma coisa? Eu quero ser trigo. Eu quero chegar naquele último dia, no dia da colheita, no dia da esperança, e ser resgatado pelos teus santos anjos, levado para estar contigo. Você pode muito bem se humilhar diante de Deus nessa noite e fazer essa oração. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Curva a sua cabeça e feche os seus olhos. Comece a falar com Deus nesse momento. Eu sei que muitas vezes para você é difícil olhar para tantas dificuldades na sua vida, na sua família, no mundo em que nós vivemos, e pensar, onde está o reino de Deus? Eu queria que ele fosse glorioso agora. Eu gostaria de dizer a você, em nome de Jesus, que a sina do crente é do sofrimento para a glória, e não o contrário. Nós aqui passamos por dificuldades, vivemos dias muito difíceis, enfrentamos lutas enormes. Eu gostaria de dizer a você que o reino de Deus ele está avançando. Que vai chegar um dia em que todas essas mazelas, toda maldade, toda impiedade vai acabar. O joio vai ser desmascarado. Deus vai tratar com ele. Mas o trigo, e eu espero que você seja o trigo,
Eu espero que você seja aquela pessoa que conheceu a Jesus, quem sabe nessa noite, e disse: eu quero ser um discípulo de Jesus. Eu quero andar com Ele. E eu quero estar entre aqueles que os anjos vão tomar de uma forma maravilhosa e levar para a glória celestial. Hoje é um momento de avaliarmos a nós mesmos e verificarmos em que pé o reino de Deus está na nossa vida, na nossa alma, no nosso coração. E percebemos, a cada dia que passa, que a noite escura vai passando. E como diz o livro de Provérbios, que a aurora já vai surgindo no horizonte. E o povo de Deus vai sorrir muito quando se encontrar com o seu Senhor, com o seu Salvador. E vai desfrutar de delícias perpetuamente. Delícias que foram preparadas antes da fundação do mundo. Pai Celestial, aqui estamos nesta noite. Obrigado pela Tua palavra, que com tanto amor o Senhor nos deu. De uma forma que nós nos tornássemos indesculpáveis diante de Ti, porque ela é tão clara. Meu Deus, o Senhor está falando conosco sobre a Tua obra de redenção. Mas o Senhor também está nos dizendo por que as coisas estão como estão no mundo em que nós vivemos. E tudo isso Tu nos revelas com muito amor, para que possamos nos posicionar, para que possamos melhorar aquilo que precisa ser melhorado nas nossas vidas, com a Tua graça e pela Tua graça. Fazer aquilo que o Senhor espera de nós. Eu te peço que o Senhor esteja habilitando a cada um aqui a erguer as suas cabeças e olharem para o alto e prosseguirem e perseverarem e a entregarem todas as outras coisas que os têm incomodado, que os têm perturbado nas Tuas mãos, para saber que o Senhor está cuidando. E nenhum dos teus filhos, nenhuma das suas filhas, haverá de sofrer dano. Assim como aqueles servos do Senhor, não sofreram com nenhum chamusco do fogo na fornalha. Assim como Daniel, não foi abocanhado pelos leões. Assim o Senhor preservará os teus servos amados, até aquele dia. E fará com que as adversidades, e fará com que mesmo aquelas pessoas que são filhos do maligno, se tornem instrumentos abençoadores em suas vidas. Ajuda-nos a entender a Tua palavra, para vivermos uma vida de fé, porque nós aprendemos que o justo vive pela fé. Concede-nos essa graça nesta noite. Abençoa-nos ao longo da semana. E que o Teu Espírito, que é o autor das Escrituras, continue falando ao nosso coração. Quebrantando o nosso coração. Mas quem sabe, no nosso trabalho, dentro do nosso carro, nos fazendo sorrir também. Com a certeza da obra da consumação. Daquele dia glorioso que já vai chegando. Leva-nos em paz para as nossas casas. Dá-nos uma semana de vitórias. Vitórias em Cristo. E vitórias por Cristo Jesus. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa é a realidade do Teu povo. Do povo de fé. Leva-nos em paz. Em nome de Jesus.